Olá, doutores, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos bem. Doutores, vamos lá? Hoje nós vamos falar da competência da nossa Justiça do Trabalho. Antes de adentrarmos a competência, vamos entender a sua estrutura. A estrutura da Justiça do Trabalho, essa justiça especializada, vem prevista na nossa Constituição Federal, a partir do artigo 111 até o 116. Inicialmente, que a Justiça do Trabalho ela vem estabelecida como primeira instância os juízes do trabalho, na segunda instância os tribunais regionais do trabalho, terceira instância o Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância máxima desta jurisdição. Na primeira instância, então, nós temos os juízes do trabalho. E aqui uma observação. Nas localidades em que não há justiça do trabalho, os juízes de direito investidos da jurisdição trabalhista, eles processarão e julgarão esses feitos. Todavia, se durante o trâmite processual houver a implantação de uma vara do trabalho responsável por aquela localidade, esse processo vai ser imediatamente remetido para a vara competente. Assim como, uma vez julgado este processo que tramitou pela Justiça Comum com investidura trabalhista, os recursos serão interpostos perante o Tribunal Regional do Trabalho, é vinculado àquela região, ok? E jamais para o Tribunal de Justiça do Estado, certo? E isso nós já compreendemos, que o Tribunal Regional do Trabalho, ele tem uma competência recursal para processar e julgar os recursos opostos nas decisões proferidas pela primeira instância, e ele tem uma competência originária para aqueles feitos que tramitam que nasce, especificamente perante o Tribunal Regional do Trabalho, como ocorre com a ação rescisória, os dissídios coletivos, tudo bem? E esses tribunais, eles estão estabelecidos territorialmente por regiões, como o próprio nome diz, Tribunal Regional do Trabalho. Sendo que nós temos algumas localidades em que um tribunal abrange um número maior de estados, e nós temos a excepcionalidade do estado de São Paulo. Nós temos, na verdade, 2 tribunais regionais do trabalho dentro do estado de São Paulo. A 15ª região, ao qual estamos vinculados, que abrange todo o nosso interior, com sede em Campinas, e o Tribunal Regional da 2ª região, com sede em São Paulo, na capital, e que abrange, responde pela Grande São Paulo e toda a Baixada Santista. E depois nós temos ainda o Tribunal Superior do Trabalho, que é a nossa instância máxima dentro desta jurisdição trabalhista, atua especificamente como a nossa terceira instância, e com relação a esses processos que nasceram lá perante os juízes do trabalho, nas varas do trabalho, e também essa instância recursal, com relação às decisões proferidas de competência originária pelo Tribunal Regional do Trabalho, tudo bem? Com sede em Brasília. Dentro desta estrutura, doutores, além desta divisão por tribunais, nós temos também os auxiliares da Justiça e o Ministério Público do Trabalho. Os auxiliares da Justiça, perante as varas do trabalho, nós temos o quê? Nós temos o juiz titular investido, nós temos um juiz substituto que atua na localidade, já implantado aqui na nossa região há alguns anos, Todas as varas têm um juiz substituto e um juiz titular. Depois nós temos o diretor da secretaria, os técnicos, os auxiliares, o oficial de justiça, que não tem esta denominação da Justiça do Trabalho, apesar de nós nos dirigirmos a ele como oficiais de justiça, mas são os executores de mandatos especificamente, tá? E os técnicos, que atuam dentro dessa secretaria, e nós temos aí até mesmo a denominação, ao qual nós dirigimos como secretarias das varas, e não cartórios, tudo bem? E o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho,
doutores, especificamente na Justiça do Trabalho, ele não tem obrigatoriedade de atuação perante a primeira instância, mas é necessariamente, né, essa obrigatoriedade de atuação é perante a segunda e terceira instâncias obrigatoriamente. E o que nós vemos, né, como guardiões da lei, que esta é a função do Ministério Público, os representantes do Ministério Público Trabalhista, eles têm uma atuação muito efetiva na fiscalização dessas condições do trabalho e atuam muito efetivamente através dos TACs, né, os termos de ajustamento de conduta. Como é que se dá isso, né? Uma empresa sofre uma autuação lá por descumprimento de alguma norma, né? E aí o Ministério Público entra especificamente atuando neste processo. Neste caso, né, tem acesso a esse auto de infração e ele vai verificar especificamente o que, se há como ajustar aquela conduta, aquela prática, porque o objetivo maior é que não haja só o pagamento de uma multa, né, pelo descumprimento das normas, ou então efetivamente o processo, mas sim que inibir aquela prática. Então, através dos TACs, os termos de ajustamento de conduta, é que eles tentam estabelecer aqui acordos, né, para que a empresa, né, o infrator e o empregador pare de atuar daquela maneira que é contrária à lei e, por consequência, né, ele ajuste aí suas medidas com a compra de materiais, equipamentos e tudo mais para garantir a dignidade desses trabalhadores no ambiente de trabalho. Então, eles atuam muito, de uma maneira muito efetiva nesse sentido, né? E aí tem aí a questão dos efeitos desse TAC, né? Se não cumprido esse termo de ajustamento de conduta, consequentemente, né, isso incorrerá lá naquela execução daquele TAC, é consequente ação civil pública, né, decorrente daquele ato, ok? Então, com relação a esta estrutura, né, era o que nós precisávamos falar agora. Vocês têm aí dentro do conteúdo o estabelecimento dessas funções, né, de maneira mais detalhada dentro do roteiro que vocês já tiveram acesso neste conteúdo. E na nossa próxima aula presencial nós vamos ter aí uma discussão com relação a essas funções especificamente de cada tribunal. Até o nosso próximo encontro. Beijo!